Então voltemos aqui para o livro de Atos. Você se lembra que antes do Pentecostes, nosso Senhor apareceu 10 vezes para os seus discípulos, desde Maria Madalena, até quando ele apareceu para aqueles quase 500. Nosso Senhor foi aparecendo paulatinamente. Em cada aparição, irmãos, é como se ele construísse o terreno no qual aquele grande acontecimento de Atos 2 pudesse um dia se manifestar. Ele foi conquistando, ele foi trazendo todos de volta. E quando houve aquele grande avivamento, nós vamos ver que havia 2 pilares. O avivamento na igreja de Jerusalém teve 2 pilares. Esses 2 pilares é imprescindível para este avivamento que vai acontecer. Porque foi algo que a igreja perdeu ao longo dos anos. Lembre-se que Jesus ele deu 2 promessas para os seus discípulos. Uma está em João capítulo 14, versículos 16 e 17, e a outra em Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Então, vamos ver primeiro João capítulo 14 e os versículos 16 e 17. Nosso Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não o conhece e nem pode receber, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então aqui nós temos uma promessa do Filho. O Espírito de vida. E agora, Lucas capítulo 24 e o versículo 49. Lucas 24, 49. Nosso Senhor diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas permaneceis na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Está vendo aqui? Então, nosso Senhor primeiro dá uma promessa, espírito de vida, e depois uma outra promessa, espírito de poder. Vida e poder. Estes são os 2 pilares, ou foram os 2 pilares do avivamento da igreja de Jerusalém. A vida tinha o propósito de guiar, de ordenar, de sustentar todas as coisas. Tudo na igreja primitiva derivava da vida. Mas também havia o poder. Todas as vezes que você lê a frase cheios do Espírito, sempre essa frase dava a conotação de capacitação para o serviço. Lindo isso, irmãos. Vida e poder. Vamos buscar os textos que nos ajudarão a entender esses 2 pilares do avivamento da igreja em Jerusalém. Primeiro, antes do Espírito Santo ser derramado como poder, ele foi derramado como vida. Sério, irmãos. Ouve isso. É porque geralmente nós deixamos essas coisas se perder na nossa leitura. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19 até o 23. Diz assim: trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E depois o que ele fez? O Senhor Jesus, ele exorta eles. Você vai ver algo muito lindo. Ele dá uma exortação para eles. Aí, observe aí na sua leitura, que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Você já viu isso aí? Ele soprou. Eu quero que você sublinhe a palavra soprou. Essa palavra não pode ser, irmãos, colocada de lado. Por vários motivos. Porque se você estudar com muito cuidado, você vai ver que essa palavra só ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento. Preste bastante atenção nessa palavra. Essa palavra ocorre uma única vez. Versículo 22. Aí diz assim: e tendo dito isto, soprou. Está vendo aí? Sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Estão vendo aí, irmãos? Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 22, soprou sobre eles o Espírito Santo.
Volto a dizer, essa palavra só ocorre uma única vez em todo o Novo Testamento. Por si só, nós não teríamos condições de falar nada sobre essa palavra. Mas vamos usar as ferramentas que temos. Irmãos, no terceiro século antes de Cristo, aproximadamente no ano 325, foi feita uma versão do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta. 70 anciãos, judeus, rabinos, se reuniram para fazer uma versão do antigo hebraico para o grego, porque o grego era como que a língua oficial do império. E aí foi feita essa versão do antigo hebraico para o grego. E quando você busca lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, é a mesma palavra que você encontra aqui em João 20, 22. Então o que significa essa palavra? A tradução é simples, sopro de vida. Então, irmãos, se é pouco para você, então deixa eu te explicar. Sabe quem foi que soprou sobre eles o Espírito Santo? O Senhor ressurreto, o autor da vida, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Isso quer dizer, quando ele disse haja luz, houve luz em todo o universo. Então quando ele soprou o espírito de vida sobre aqueles discípulos. Ninguém pode contestar isso. Você pode abrilhantar do jeito que você quiser, mas a verdade é esta. Ele soprou ali o espírito de vida sobre eles. Foi esse espírito de vida que os tirou daquela prisão, trancada às portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Os milagres que eles viram, os ensinos que eles ouviram. O que tudo isso produziu depois da morte do Senhor? Uma congregação de covardes. Mas o Espírito Santo foi soprado ali. Arrancou eles daquele lugar. Aí você entra no livro de Atos. O que você encontra no livro de Atos? Uma comunidade de cristãos orando. Atos 1:14 diz que eles estavam, olha a palavra que é colocada lá, eles estavam perseverando em oração. Nosso Senhor, durante 40 dias, Ele deu incontestáveis provas da sua ressurreição e do seu trabalho ali entre os seus discípulos. E aí, o que aconteceu, irmãos? Em Atos 1, versículo 8, Jesus disse assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o que você encontra no capítulo 2, versículo 1 de Atos? Que no dia de Pentecoste, o que houve, irmãos? Houve um vento impetuoso, que ele veio do trono de Deus, e entrou naquele cenáculo, encheu aquele cenáculo de poder. Então nós vemos ali o Espírito Santo sendo derramado, como espírito de poder, vida e poder. Irmãos, isso nos perscruta. Isso, irmãos, nos faz ver o quanto existe de suor, o quanto que existe de carne, o quanto que existe da nossa força, porque nós temos perdido esta vida, nós temos perdido esse poder. Por que a igreja tem vivido essa apostasia, irmãos? Porque esses fundamentos não existem mais. E nós não podemos apenas ficar lendo história, porque se nós lemos a história e não permitir que Deus fale ao nosso coração, a história não nos leva a nada. Você precisa olhar para tudo isso e crer que o Senhor deseja colocar esses fundamentos de volta na sua casa. Vida e poder. Uma vida que governa todas as coisas. Uma vida que vai à frente de todas as coisas. E um poder que nos habilite a cumprir o nosso chamamento, a cumprir a nossa vocação, a expressar a nossa identidade na terra. Porque os dias que virão são dias sombrios. E uma igreja que não estiver governada por essa vida, uma igreja que não tiver a expressão deste poder, ela está fadada a mergulhar nas mais profundas trevas da apostasia.